tão bom quanto a gente entende o que a gente canta? Sabia que você acabou de cantar é tão poderoso? Não, você não sabia. Se você soubesse, a gente teria feito de maneira diferente. Mas a palavra glória, você sabia que a palavra glória, ela tem muitos significados na Bíblia. Glória pode significar dar honra a alguém. Glória a Deus, estamos dando honra ao Senhor. Glória também pode significar uma atmosfera celestial dos céus. Poxa, essa pessoa faleceu, ela foi para a glória. Glória pode significar também os céus. Nossa, quando nós estivermos juntos lá na glória. Mas há um significado para a glória, que significa a atmosfera de Deus invadindo a terra. A glória do Senhor tocando a terra. E por isso nós cantamos: glória vem, glória vem, glória vem. Por isso nós estamos pedindo nesses dias: Senhor, pela tua glória. Sabe por quê? Porque quando a glória do Senhor é manifesta, ou seja, quando a esfera de Deus toca a terra, tudo que nela há se transforma. A terra era sem forma e vazia. O Espírito pairava sobre a face das águas. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é em perfeição. Mas a palavra de Deus diz ali no começo de Gênesis que a terra estava em caos. Caos quer dizer isso, ausência de forma. O contrário de cosmo, porque o cosmo quer dizer organização. Por isso que você usa, as mulheres gostam de usar cosmético, né? É um creme que vai organizar a face, a pele da mulher, dar beleza, vai trazer ordem. A palavra cosmo vem daí. E o caos é o contrário, é a ausência de ordem. Mas deixa eu te falar, a história do planeta Terra, a história do mundo não começa no Gênesis capítulo 1. Porque tudo que Deus faz é em perfeição. É perfeito o que o Senhor faz. Como dele mesmo poderia sair caos? Não sai caos dele, sai perfeição. Mas sabe que o caos, cara, essa passagem está se relacionando, está apontando para quando Lúcifer, ele quer ser adorado nos céus, e ele é jogado de lá de cima. Você conhece essa passagem? E ele cai na terra e traz sombra, e traz trevas, e traz caos. Mas quando a glória do Senhor, quando a voz, a realidade do Senhor toca a terra, sabe o que começa a acontecer? Haja, e começa a organizar, e começa a arrumar. Eu sei que você é inteligente e espiritual, você já entendeu o que eu estou falando de nós. Nós que estávamos em trevas, estávamos em caos, desorganizados, sabe? Mas um dia fomos tocados pela glória do Senhor. E sabe o que Ele começou a fazer comigo e com você? Organizar a gente, começou a arrumar a gente, começou a colocar tudo no seu devido lugar. Você já reparou quando a glória do Senhor se manifesta entre nós? Num culto, numa vigília, numa reunião de oração, seja no seu quarto sozinho. Sabe quando a atmosfera muda, cara? Pode ver, cara, o mais desesperançoso, ele começa a ter visões e a sonhar com o futuro. O mais pecador começa a se ver santo, começa a se ver livre, começa a sonhar com a liberdade. Cara, agora que eu estou sendo liberto desse vício, agora que eu estou sendo liberto disso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou mergulhar no Senhor, eu vou mergulhar na igreja, eu vou me lançar, eu quero ser usado. É o Senhor que transforma, por isso nós somos transformados de glória em glória. E a igreja precisa conhecer e entender os ambientes de glória do Senhor. Ela precisa visitar, conhecer e ter saudade, ter desejo. Não pode se tornar comum para nós. Os ambientes que nos transformam, os ambientes que nos tocam, os ambientes que nos impulsionam, não pode se tornar qualquer coisa. Eu sempre cito um amigo meu que veio da cocaína para o Senhor. Ele me dizia: pastor, eu morro de medo de usar a presença do Senhor como eu usava a cocaína. Quando eu estava triste, quando eu estava estressado, quando eu estava mal, eu corria lá e cheirava a cocaína para me aliviar, para me dar um alívio e eu conseguir seguir mais alguns dias.
E eu não quero fazer isso com a presença do Senhor. Quando eu estiver mal, quando eu estiver atormentado, estressado, eu corro lá, e aí eu ouço um culto, eu ouço uma palavra, algumas canções, eu volto mais aliviado. Deixa eu te falar, o Senhor, toda a obra da cruz e de Jesus, não foi para que eu e você fôssemos meros usuários. Ele não quer te usar, e nós não queremos também usar a Ele. Ele quer te ter, e nós queremos ter a Ele. Então quando nós cantamos glória vem, glória vem, glória vem, porque nós sabemos que em nós não habita bem nenhum, porque em nós não tem nada de bom, porque em nós não conseguimos produzir salvação, não conseguimos produzir liberação de perdão de pecados, não conseguimos produzir nada celestial. Só o Senhor organiza o caos do mundo, de mim, de você, da igreja, do meu parente. Só o Senhor. E por isso nós precisamos entender e cantar: Deus, a tua glória vem. Sabe quando estiver no louvor aqui, outro dia que você estiver num culto, numa reunião, estiver no meio do louvor, entre uma canção e outra, um verso e outro, um refrão e outro, você começa a orar: Deus, derrama a tua glória nesse lugar. Deus, derrama a tua glória nesse lugar. Sabe por quê? Porque onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E se ligares alguma coisa na terra, será ligado no céu. E o Senhor vai passar com os seus anjos sobre nós, como diz Apocalipse, como Ele sempre faz. Nessa hora os seus anjos estão liberados para andar sobre a terra, cara, andar sobre a terra. E eles, quando passarem por aqui, nesse endereço, e olharem aqui e falar: ah, cara, aqui tem fome, aqui tem sede. Deixa eu te falar, Jesus nunca correspondeu a nenhuma demanda do homem e da mulher. Jesus nunca corresponde a uma demanda humana, a uma necessidade humana. Só tem uma necessidade que Ele corresponde e que Ele nos ensinou: fome. Diga comigo: fome. Agora diga como alguém que está com muita fome: fome. Cara, a palavra de Deus, ela é toda codificada, ela é toda em códigos, para que aquele que acha que é sábio a leia e não a entenda. Mas que para aquele que não é, através de Cristo, leia e entenda. E a palavra é toda codificada. E por isso Isaías vai dizer assim: eu não quero os vossos jejuns, eu estou cansado, Deus falando através do profeta, né? Estou cansado das vossas reuniões, estou cansado das vossas músicas, sobe para mim como um cheiro podre. Eu não quero mais isso de vocês, Israel. Eu quero o jejum verdadeiro. O jejum verdadeiro é alimentar a viúva, é atender os pobres, matar a fome. Tiago vai dizer que a verdadeira religião é assistir à mesa das viúvas, dos órfãos e dos pobres. Mas será que Jesus, ele estava realmente preocupado com gastronomia, com nutrição? Era só isso que Jesus veio fazer? Esse era o problema? O problema é ambientes que têm fome, e ambientes que têm fome, Jesus corresponde. Na mesa que tem fome, Ele senta. Mas na mesa do rico e do abastado, onde não havia fome, Ele se ausentava. Ele estava ensinando, é um código para a gente. Alguns mais ignorantes vão dizer: se Jesus estivesse na terra hoje, Ele estaria andando lá na Industrial, com os travestis, com as prostitutas, Ele estaria na favela, Ele estaria com o mais necessitado. Deixa eu te falar, se Jesus estivesse na terra hoje, Ele sentaria nas mesas que tem fome. Fome, fome. Se você ler Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, bem-aventurados, só tem uma necessidade humana ali: fome. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome. Sabe, não coloque tua expectativa em cima de mim, não coloque tua expectativa no culto, não coloque tua expectativa em ninguém,
mas tenha fome de Jesus, tenha fome da palavra, fome. Conhece aquela passagem da mulher chega para Jesus na beira da mesa, fala: oh Jesus, Jesus fala: o que tenho eu com você? O que tenho eu com você? Jesus sentado na mesa com os discípulos, com os homens, e ela chega por trás, ali ajoelhada: Jesus, Jesus, minha causa, o que tenho eu com você? E ela responde: mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. Fome, fome. Jesus fala: o que? Fome? Vem aqui, o que você quer? Fome. Você quer ver Jesus olhar para você com um olhar de correspondência? Fome. O dia que perdermos a fome, perdemos o reino. Jesus, ele exemplifica e dá uma parábola: um grande rei, um grande senhor, ele vai fazer um banquete do seu reino, ele chama seus convidados, mas entre o dia do convite e o dia da festa, esse espaço de tempo, esses convidados perderam a fome, perderam a sede. E no dia da festa, onde estão os convidados? Perderam a fome. O reino de Deus é para aquele que tem fome. E nós temos orado nesses dias: Deus, nós queremos voltar ao primeiro amor. E o que é voltar ao primeiro amor? Voltar ao primeiro amor é naqueles dias que a sua barriga roncava, o seu espírito roncava por Jesus. Voltar ao primeiro amor é naqueles dias que só o culto não bastava, 1h30, 2 horas do culto não te bastava, e estava tudo bem com o pastor, estava tudo bem com o louvor, estava tudo bem com a igreja. O problema era você que tinha muita fome, e você ia embora para casa dizendo: eu preciso continuar na minha casa. Me lembrava, junto com o Guilherme, com a minha esposa, em dias do seminário, onde nós íamos para a aula e o professor falava 3 aulas, das 7 às 10h30 da noite, às vezes até às 11 da noite. O Marcão vai concordar comigo, a Carol vai concordar comigo, e nós ali, com os olhos cheios de lágrimas, falando: meu Deus, acaba essa aula logo, porque nós precisamos ir para cá. Eu preciso do meu quarto, eu preciso ir para Jesus, porque nós fomos impactados com aquela aula, com aquela palavra, aumentou a nossa fome, era tanta, que a gente ia embora para casa, não tenho que continuar isso, eu preciso continuar isso. É disso que nós estamos falando, é dessa igreja que nós estamos querendo crescer em maturidade, crescer diante do Senhor. Nós podemos crescer em quantidade, e um monte de gente falando: ei, casamento, ei, finanças, ei, saúde, ei, no carro, ei, emprego. Cara, nós não somos gênios da lâmpada mágica, onde você vai vir aqui, esfregar 3 vezes o envelope do dízimo e os seus problemas vão se resolver. Mas que seja uma casa de famintos por Jesus, de gente que vem aqui porque está interessada em Jesus, de gente que vem aqui e fala assim: cara, minha vida está um caos, cara, mas se eu tiver Ele, tudo se organiza. Se eu tiver o Senhor, tudo ficará bem. É disso que nós estamos falando, é isso que nós queremos, amém? Então vem com a gente nesses dias, aumenta a sua fome. Vamos estudar em Mateus capítulo 3, eu creio que você já abriu, Mateus capítulo 3, deixa eu tomar uma aguinha. Glória a Deus pelo pastor Regiton, esse dom maravilhoso que ele tem, vai pregar junto comigo hoje, vai dar tudo certo. Mateus capítulo 3 verso 1 diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Capítulo 4 verso 12: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali,
para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém. Nós estamos numa série de pregação, essa é a segunda pregação dessa série. Começamos semana passada, a igreja da pandemia, a igreja que vai sair da pandemia, a igreja que vai ser conhecida pela igreja forjada nesse período que estamos passando histórico na humanidade. E falamos semana passada que a característica dessa igreja que vence a pandemia, assim como Daniel venceu a cova dos leões, assim como aqueles 3 homens venceram a fornalha ardente, assim como o povo hebreu venceu o Egito, venceu o deserto, essa igreja que vai passar e vencer a pandemia junto com o Senhor, ela vai trazer características junto com ela. Falamos semana passada sobre a igreja que tem equilíbrio emocional. A igreja da pandemia é a igreja de moderação, o espírito de moderação. O espírito traz equilíbrio entre a palavra e o poder de Deus, equilíbrio entre o amor, equilíbrio, moderação. Isso é tão importante. O João Gabriel me lembrou. Agora no mês de janeiro, as empresas, as clínicas, a rede de saúde, de psicologia, é janeiro branco. Janeiro branco, falando só sobre saúde mental, saúde emocional, né, Bruninha, por favor, me ajuda. Saúde mental, tão importante. Se para as empresas é importante ter funcionários com saúde emocional, saúde mental, equilíbrio, quanto mais para nós, igreja do Senhor, amém? Por isso o Senhor, Ele não te formou, não há expectativa sobre você para que você seja um pedido de socorro ambulante. Como nós lemos semana passada, não seja conhecida entre os homens o vosso surtado, o vosso surto, o vosso desequilíbrio emocional, mas antes, seja conhecido diante dos homens, as vossas orações e súplicas e petições. O versículo você conhece, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então como é que se resolve a ansiedade? Orando ao Senhor, falando com Ele. O Espírito Santo traz lá equilíbrio para a gente. Quantos desafios, quantas coisas aconteceram esse ano e quantas vão acontecer em 2021. Mas a igreja vitoriosa, ela tem essa característica, ela é equilibrada, ela passa pelo dia mal, ela tem ansiedade, ela tem medo, mas ela não vive na casa do medo, ela não vive na casa da ansiedade, ela vence, amém? Glória. E hoje nós vamos falar sobre a igreja da pandemia, é a igreja que encontrou, que entendeu a mensagem do chamado ao arrependimento. E eu queria explanar por aqui. Só complementando essa introdução, então nós falamos semana passada, porque nesse período, tudo que era abalável, está sendo abalado, até que fique o inabalável, que é o reino de Deus. Você não é inabalável, eu não sou. A igreja viva, CNPJ, não é inabalável. Mas o Senhor está abalando as nossas vidas, as nossas igrejas, para remover o que precisa ser removido, para tirar o que é removível, até que fique o reino de Deus. Amém. Aqueles que eram apegados a cultos, o Senhor tirou os cultos. Aqueles que eram apegados a pastores, o Senhor tirou os pastores. Aqueles que eram apegados a ministérios, a ativismo, atividades, o Senhor cancelou todas as agendas, cancelou as atividades, cancelou os planos.
aquelas lideranças que estavam empenhadas em oração e mais oração, acerca dos seus planos, dos seus planejamentos e das suas metas, o Senhor removeu tudo isso, nos levou para dentro de casa. E toda vez na Bíblia, não é a primeira vez que o Senhor faz isso, toda vez na Bíblia que o Senhor faz isso com Israel, é para que Israel se arrependa e conheça mais a Ele. Deus está enfurecido sobre nós, Deus está bravo sobre nós, e Deus está castigando a igreja. Não. O Pai corrige o Filho que ama, é porque nos ama que está fazendo o que está fazendo, é porque o Senhor te ama que Ele está fazendo essas tensões, esticando a corda, e parece que você vai romper a qualquer momento. Jesus, eu estou num ponto de tensão, esticado para todos os lados, e parece que a qualquer momento eu vou romper, a qualquer momento eu vou surtar, a qualquer momento eu vou estragar. Mas a boa palavra do Senhor, que aquele que está fazendo isso, é aquele que te ama, não aquele que está bravo. E aquele que te ama, com certeza, quer te preparar para um dia, o dia da festa. Sabe por que Ele te ama tanto, que Ele diz assim: cara, no dia da festa você precisa estar lá, mano, vamos, vai, se prepara, no dia da festa eu quero te encontrar lá, no dia do casamento, eu quero estar lá com você. Quantos almejam esse grande, glorioso dia? Nós passamos a vida inteira cristã, quem está na igreja há muito tempo, passando a vida inteira preparando um altar, se tornando um altar. E aí a gente erra, a gente pisa na bola, a gente fica triste, a gente fala: oh Deus, eu preciso me consertar, oh Deus, me perdoa, me lava com água pura. E a gente fica mal, porque você quer acertar e você erra, mas você vence, você vai de novo, você não desiste, você permanece firme no Senhor, na força dEle. Você vai, e Ele vai te aprumando, Ele vai te arrumando, Ele vai te acertando. Cara, daqui a pouco você escorrega de novo, desanima, Ele te coloca de pé. Só eu que passo por isso, vocês também passam, amém? E a gente fica angustiado e fala: Deus, poxa, já era para eu estar melhor, já era para eu estar avançado, sabe, já era para eu, e o Senhor fala: tá tudo bem, mas você quer, porque você ama o Senhor. Um dia, isso tudo vai acabar, e o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E esse altar que gastamos a vida inteira para preparar, nesse grande e glorioso dia, você vai estar lá também. Esse altar que você e ele estão preparando a vida inteira, é para os dois se casarem em cima. Você entende essa figura de linguagem? Então, imagina você gastar a vida inteira preparando um altar, e naquele dia, você faltar no dia do casamento, cara. Não, por te amar, o Senhor está te aprumando. Por te amar, Ele está te apertando, Ele está te esfolando, está te afiando. Alguns estão dizendo: oh pastor, ora por mim, está saindo faísca. Oh Deus, agora, pastor, agora vai ou racha. Ou eu saio dessa viva, ou eu saio morto, não é possível. Oh pastor, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Está tudo bem. A igreja que vai vencer a pandemia junto com o Senhor é a igreja que entendeu o chamado para o arrependimento, que entendeu que o Senhor está nos preparando. Mateus capítulo 3 é a passagem de João Batista. João Batista preparando o caminho de Jesus, preparando o caminho do Senhor. Deixa eu te dar fundo para você entender. João Batista, ele é filho do último sacerdote do templo. Ele é herdeiro, era ele que deveria continuar sendo um sacerdote no templo.
fazendo aquelas ofertas, fazendo aqueles rituais. Mas João Batista não é qualquer pessoa. A gravidez da mãe de João Batista não foi qualquer gravidez. O nascimento de João Batista não foi qualquer nascimento. E nasce um homem diferenciado, que abre mão do ritual e do templo, das tradições, para preparar o caminho do Senhor. Será que você entendeu de quem que essa palavra está falando, cara? De mim e de você, que não foi de qualquer gravidez, não foi de qualquer nascimento que nós nascemos, foi da água e do Espírito que nós nascemos, para preparar o caminho do Senhor. E no Novo Testamento, João Batista aponta para Noé. Os teólogos dizem que João Batista era o Noé do seu tempo, porque lá nas cartas de Pedro vai dizer que Noé era pregador da justiça. E João Batista, no Novo Testamento, é a primeira menção de justiça, quando Jesus vai dizer: me batiza, porque precisa se cumprir toda a justiça. E a palavra de Deus diz que os dias que Jesus voltará, são dias como dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, pregava-se, Noé preparava a arca, até que um dia a arca fechou. Ainda é tempo de pregação, ainda é tempo de graça, ainda é tempo do pecador se arrepender, ainda é tempo de dizer: Deus, estou aqui, eu quero ser salvo, eu quero andar com o Senhor, eu quero ter uma vida com o Senhor. Ainda dá tempo, mas um dia a arca vai fechar. Hoje casam-se, dão-se em casamento, hoje a preocupação é com a roupa, hoje a droga, a bebida e os prazeres, hoje é isso. Dias de Noé aponta para isso, mas vai chegar o dia, e João Batista inaugura esse tempo no Novo Testamento, e nós sabemos que hoje, nós somos essa geração de João Batista, preparando o caminho do Senhor. A igreja hoje, a função da igreja, cara, é preparar o caminho, é preparar a vinda do Senhor. Qualquer outra função, ela perde o sentido da igreja. Qualquer outra coisa, tirar isso da igreja, ela perde sentido. Ela se torna um clube, ela se torna, não sei, alguma coisa que não é igreja. E a igreja do Senhor é feita desses homens e mulheres, geração de João Batista, preparando o caminho do Senhor. E como que prepara o caminho do Senhor? Pregando o arrependimento. Por quê? João Batista pregava arrependimento, preparando o caminho. Porque nós lemos no capítulo 4, a pregação de Jesus consiste em: arrependam-se, o reino dos céus está entre vocês. Porque a pregação de Jesus Cristo também é a pregação, é o chamado ao arrependimento. Porque é a primeira característica do reino quando ele chega. Ele traz arrependimento. Eu já vou explicar essa palavra, só guarda essas informações. Fique em paz. Não se afobe. Não coma rápido, senão você pode se engasgar. Amém? Porque a primeira característica do reino, quando a gente vai para Apocalipse, as 7 cartas das 7 igrejas do Apocalipse, tem 2 linhas de entender essas cartas para nós hoje. A primeira linha é de que cada carta correspondia a um período histórico da igreja de Cristo. Então hoje estaríamos na carta de Laodiceia, a última, porque você não é morno, porque você é morno, nem quente, nem frio, vou te vomitar. Você acha que é rica, a igreja de hoje acha que é rica, grandes templos, grandes telões, grandes iluminações, alguns cultos viraram literalmente um grande show. Uau, uma igreja rica.
Outro dia, um amigo meu de uma igreja grande de Mauá, eles estavam falando, cara, a gente está fazendo lá um propósito com a igreja de arrecadação, porque nós queremos comprar um telão, porque foi comprado uma empresa que ia fornecer esse telão de LED para o Lollapalooza, mas como ano passado não teve evento, agora eles precisam vender, ele está fazendo um preço promocional para a igreja, a gente quer comprar por 180 mil, eu falei, que isso, cara, 180 mil na minha mão. O que é que eu não faria com 180? O que você não faria com 180 mil, Marcão? Cara, é isso aí, cara. Mas tudo bem, para a realidade de uma igreja enorme, 180 mil não sei, mas enfim. Mas a igreja hoje é rica, e a carta está dizendo: você se julga rica, mas não sabe que é cego, pobre e nu. Então, é um jeito de entender, uma linha de entender, mas tem outra linha que cada carta diz sobre um princípio e a característica da igreja que vai se encontrar com Cristo. E a primeira carta, que é para Éfeso, o primeiro fundamento do evangelho é arrependimento. A carta para Éfeso é: arrependa-se e volta ao primeiro amor. Porque o evangelho começa por arrependam-se. O evangelho não começa, quem está com casamento em crise, o reino chegou entre vós. O evangelho não começa, quem está desempregado, o reino chegou entre vós. O evangelho começa, arrependam-se, o reino está entre vós. E o problema é isso, que o evangelho do reino de Deus, talvez ficamos com o evangelho da salvação, o evangelho do conforto, o evangelho do bem-estar, mas acontece que é o evangelho do reino de Deus para Deus, e não dos homens para os homens, não o evangelho de Deus para os homens, é o evangelho do reino de Deus para Deus. Por isso que quem espera nessa vida, só nessa vida, dela receberá. E a palavra diz que miserável é esse homem, né? Que espera só nessa vida, que contabiliza só nessa vida. Cara, quem aqui usa YouTube? Todo mundo, acho que creio, todo mundo. Se você usa bastante, com uma certa frequência, o YouTube, você sabe que tem ali algo que para nós é meio incômodo, que são as propagandas, não é isso? Você quer ver um vídeo, né? O pastor pregou arrependimento na igreja, veja o que aconteceu. Aí você entra no vídeo. Aí você entra lá, porque você ficou curioso, deixa eu ver o que aconteceu. Aí você entra lá no vídeo, mas antes de começar o vídeo tem 2, 3 propagandas. E aí o que acontece? No cantinho direito da tela fica assim, 5, 4, 3, 2, e você não está ouvindo o que o cara está falando, você está contando 3, 2, 1, pular anúncio, né? É isso. Oh, Jesus. O Paulo estava me falando que o filhinho dele, o Timothy, ficava vendo os videozinhos dele de criança no celular, ele já aprendeu a pular anúncio. E aí quando o Paulo coloca, o Elo coloca o vídeo na TV, que aparece a propaganda do YouTube na TV, ele vai lá na TV, bater na tela da TV, pular anúncio, né? Que ele já aprendeu. Só que, ao mesmo tempo que é business, a propaganda é a alma do negócio, e as empresas pagam para fazer a sua propaganda no YouTube, ao mesmo tempo que esses segundos de espera, dizem os especialistas, que gera em nós o mesmo efeito de ansiedade de um drogado, só que em doses a conta-gotas, doses homeopáticas, e por isso que pessoas ficam viciadas em rede social. Olha só, Juninho também é cultura. Fecha parênteses, voltando aqui. E aí, agora preciso lembrar porque eu estava falando isso. Foi a curiosidade. Eu vou seguir aqui, depois que eu lembrar eu volto. Não tem problema nenhum. Vocês me amam do mesmo jeito? Só faltava parar de me amar por causa disso, né? Ai, Jesus, vou até tomar uma água.
É um evangelho que é de Deus para Deus, e aí a posição certa é colocar os olhos no que é eterno. Amém, igreja? Então essa noite a minha oração é para que o Senhor possa convergir o nosso olhar para a eternidade, porque é eterno. Possa convergir a nossa expectativa, nossa esperança, porque é eterno. Amém? Glória. Então, 2020 o Senhor nos levou para de volta, nos chamando ao arrependimento. Mas o que é arrependimento? Eu te digo que não é arrependimento. Arrependimento não é um peso na consciência. Arrependimento não é uma consciência pesada. Arrependimento não é remorso. Arrependimento, você já sabe melhor que vai falar aí na sua cabeça, já deve ter falado, é 180 graus. Quem pensou 180 graus? Olha aí, 2, 3, 4 pessoas. É virar ao contrário, é caminhar ao contrário. Mas deixa eu te dar um fundamento mais crente. Arrependimento é praticar o contrário das obras do pecado. Arrependimento não é sentimento. Arrependimento não é, ai, que coisa pesada que eu estou sentindo, ai, eu fiz aquela besteira, eu não devia ter feito, ai, eu estou tão arrependido, ai meu Deus, e agora Jesus, não, cara. Arrependimento é prática de obras, e praticar as obras contrárias à do pecado. Gálatas 5 vai falar disso, ou seja, é praticar as obras do Espírito. Amém? Mas então é praticar as obras contrárias do pecado. Mas então o que é pecado? Pecado é desobediência, só isso. Lá em Gênesis, Adão e Eva, e o que aconteceu com Adão? Ele foi lá e viu um vídeo pornô e caiu. Ele foi lá, a Eva foi lá e usou uma saia curta e caiu. O que é pecado? Pecado é ir na contramão da voz do Senhor. Você já entendeu então por que o Senhor está nos chamando ao arrependimento? Porque há pecado no meio da igreja, mas não pecados morais, pecados legalistas que talvez algum religioso possa listar. Pecado é simplesmente desobedecer ao Senhor, é simplesmente errar o alvo, é de o Senhor dizer A e nós fazermos B, é o Senhor falar X e nós correspondermos com Y. Isso é pecado, é desobedecer ao Senhor. Esse que é o problema, e o Senhor nos chama ao arrependimento, a largar essas obras e começar a praticar as obras que Ele tem para nós, antes da fundação do mundo. Efésios 2:10, quem está comigo, posso ouvir um glória a Deus? Alguns vão dizer, sim, o pecado entrou na igreja, o pastor tem calça rasgada, sim, a irmã foi de vestido curto na igreja, pecado no meio da igreja. Cara, Joel vai dizer assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ele vai dizer, eu não estou preocupado com as tuas vestes, eu estou preocupado com o teu coração. É claro que há bom senso, tudo há bom senso, mas cara, pecado no meio da igreja desses dias, talvez, essa reflexão que eu queria trazer para nós, que talvez aí é produzir fruto, pois de arrependimento. João Batista, aqueles fariseus, aqueles homens religiosos vêm para se batizar e dizem assim, raça de víboras, produzir pois frutos dignos de arrependimento. Cara, fantástico. Nesses dias, sabe o que eu tenho mais visto? Os homens largarem os seus ternos e se vestirem de Jesus. De que adianta uma bela vestimenta por fora, mas o coração está desconectado do Senhor?
Que adianta por fora boas práticas, entre aspas, ritualísticas. Eu vou ao culto, eu não faltei nenhum dia dos 21 dias de oração. Eu sou um cara, um obreiro exemplar, eu sou um pregador, eu sou um pastor. O que adianta se naquele grande dia, naquele grande, glorioso dia da festa, cara, alguns estão perdendo essa grande festa por algumas festinhas aqui. Pô, pregador, agora você pegou pesado. Usa essa figura de linguagem. Qualquer coisa grandiosa aqui nessa vida, comparada à eternidade, é um happy hour. Quem está comigo? Quem entende essa palavra? Cara, esses dias de oração aqui eu fiquei extremamente feliz, cara. Feliz e constrangido ao mesmo tempo. Constrangido. Porque não é o pastor que está vindo orar, é a igreja que está vindo orar. Eram homens que até outro dia estavam em caos, mas se encontraram com Jesus, foram organizados por ele. Então, cara, eu tenho amigos de outras igrejas que eles têm gastado muito tempo em discussões se beber cerveja é pecado. Gastado uma enormidade de discussões se tatuagem é pecado. E eu vi aqui homens e mulheres esses dias rasgando o peito, dizendo: Jesus, sem você não dá para viver. Nós temos nos apegado ao quê? Te pergunto. Que seja ao Senhor, ao seu Filho e à sua palavra. Amém? Esse é o problema. A igreja começou a errar o alvo, e o Senhor nos chamou para convergir, para arrumar, largar essas obras e praticar as obras que Ele tem preparado para nós, as obras do Espírito, amém? Mas então, qual é o pecado da igreja? Então, o que é essa desobediência? O que é isso daí, pastor? O que você está falando? Tem um nome isso daí, chama bezerro de ouro. Êxodo capítulo 32 conta essa história. Lá no deserto, Moisés sobe ao monte. Vai falar com o Senhor. Diz os historiadores que aquele ancião Moisés, um senhor, levava cerca de 1 mês para subir e 1 mês para descer. E lá em cima do monte, quem ficava embaixo era uma visão terrível. Porque em cima do monte se formava uma nuvem preta, escura, densa, raios e trovões. E aquele povo dizia assim: eu não quero subir não, cara, que é esse negócio? Moisés, vai você, Moisés, fale você com o Senhor, para que não morramos. Sabe quem é esse povo? E esse povo que ficou no pé da montanha dizendo: Moisés, está demorando muito, vamos fazer para nós um Deus aqui. Juntaram o ouro, colocaram no fogo, ficou no formato de bezerro, falou: é um bezerro de ouro, é o nosso Deus agora. E ergueram o bezerro de ouro no deserto. Sabe quem é que ergue bezerro de ouro? É aquele que diz: Moisés, fale você com Deus para que não morramos. Pastor, fale você com Deus. Gente, orem por mim. Gente, ora pelo meu parente. Claro que temos a intercessão da igreja. É claro que estamos unidos e conectados em oração. É claro, sim. Mas espera aí, vamos orar junto. Mas espera aí, vamos dar as mãos. Vamos fazer um círculo de oração. Vamos fazer vem aqui, cara, vamos orar. Eu vou orar junto com você. Vamos ouvir a voz do Senhor, cara. Esse que diz: vai lá, gente. A igreja tem que ser relevante, a igreja tem que ser uma bênção. Ok, cadê você? É esse que diz: pastor, morre você. Eu quero estar vivo, bem vivo, para as minhas vontades, para os meus sonhos, para os meus desejos. Morre você, renuncia você, abre mão você dos seus sonhos, abre mão você da sua profissão, abre mão você de tudo que você tem que abrir, para que o Senhor fale no domingo à noite com a gente. Renuncia você o seu domingo,
Gasta você o seu final de semana inteiro, trancado no quarto, deixando a esposa, o bebê, do lado de fora, para ouvir, discernir o que o Senhor quer dizer nesses dias, porque eu quero viver bem. É esse que ergue o bezerro de ouro. Sabe o que é bezerro de ouro nos nossos dias? Chama-se, repete depois de mim, com voz de profeta, é umbigo. O bezerro de ouro desses dias é o eu, é o humanismo que nós temos tanto falado nas nossas aulas, reuniões, o homem virando o centro, Há anos atrás, uma onda de teologia de prosperidade, se é que pode dizer teologia, se há alguma teologia nisso, mas uma onda de prosperidade invadiu as igrejas do Brasil. Então o homem era o centro, porque ele tinha que ser próspero, porque ele tinha que ter um bom carro, porque ele tinha que ter um bom casamento, porque você vai fazer uma campanha de Gideão, de Neemias, a campanha de todos os personagens da Bíblia. Vai fazer aqui trocentas campanhas e você vai levar um óleo ungido, uma rosa ungida, um xarope ungido, você vai levar tudo ungido para casa. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, a gente foi tocar numa igreja, o pastor Resto vai lembrar, estava comigo. A gente foi tocar numa igreja que a gente conheceu, pequena ali, simples e assim pura, e passados-se os anos, a gente voltou lá naquela igreja, e aquela igreja tinha que se conectado a uma dessas igrejas neopentecostal, da teologia da prosperidade, e agora a mulher que era uma bênção, a líder do ciclo de oração, na verdade tinha virado apóstila, apostila, né, o feminino de apóstolo. E naquele dia a gente foi tocar, a gente falou, tem uma coisa errada aqui nessa igreja, não era assim, tá acontecendo. Aí quando ela pegou o microfone depois do louvor, ela falou, gente, eu vou fazer uma campanha de oração essa semana, eu vou ficar 7 dias no monte orando, eu vou me besuntar de mel, e vou me envolver num pano vermelho, e quando eu voltar, semana que vem, você vai comprar um pedacinho desse pano vermelho, que vai ficar enrolado no meu corpo, e você vai levar, e você vai ser abençoado. Eu falei, Régito, junta esse teclado, a guitarra, vamos embora daqui. O que está acontecendo? Colocar essa mulher na fogueira da Inquisição. Ah, glória a Deus, amém? Posso ouvir um aleluia? Amém. Você entende a brincadeira, a piada, mas que é sério, né? Mas é brincadeira. O pastor está lembrando aqui na floresta lá, no monte, quase o urso comeu ela, cheia de mel. Obrigado, esse detalhe é importante. O bezerro de ouro desses dias é o umbigo, é o eu. Hoje, como é que o homem se tornou o centro de novo da igreja, do evangelho? Como é que essa teologia tem tentado de novo colocar, sabe, tirar Deus a ombrada do centro do trono e colocar o homem de novo? Sabe como? Satanás é assim, se ele não consegue te puxar, ele te empurra. O meu chamado, a minha obra, o meu dom, o meu ministério, a minha igreja, o que Deus vai fazer comigo, é gastar mais tempo tentando entender a minha obra incrível em Deus, do que a obra maravilhosa dele em mim. Isso é bezerro de ouro desses dias. Sem perceber, nós somos filhos, você é amado. Sem perceber, a falsa graça ou a graça barata entrou. Sem perceber, agora entender mais sobre mim, entender mais sobre o meu chamado, entender mais sobre o que eu tenho que fazer, meu destino, blá 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 blá. Sem perceber que tudo isso é importante, são pontos importantes, mas sem perceber o excesso disso, vai colocar você, o homem, no lugar que ele nunca deveria habitar. Deixa eu te falar, a nossa oração nesses dias é orando, Deus, o trono é seu, o governo é seu, mas é importante para nós gastar tempo examinando as escrituras, orando, tentando discernir a voz do Espírito sobre a obra dele em nós, e não o que eu vou fazer nele,
mas o que Ele está fazendo em mim. Por isso o Espírito Santo não pode só ensinar os homens, o Espírito Santo veio para confirmar os homens, para selar os homens. Por isso aqui nós não queremos te encher de informação, para você consumir informação. Você precisa ser selado pelo Espírito, confirmado pelo Espírito. Sabe o que isso quer dizer? Que naquele grande glorioso dia, vai chegar lá e vai dizer, olhar para você e falar assim, quem é você? Estou vendo aqui a marca, estou vendo o selo, pode entrar, está confirmado, pode entrar. Vai chegar lá e vai dizer, qual que é o seu nome? Aqui, confirmado, cheque, pode entrar. Gente bem informada do Evangelho não entra no reino de Deus, só os selados com o Espírito. Então a nossa oração nesses dias é a mesma oração daqueles homens no dia de Pentecoste, dizendo, Deus, nós estamos abrindo mão das nossas obras, isso é arrependimento, e voltando para as tuas obras em nós. Isso é arrependimento, não um remorso, e não pecar e voltar de novo dizendo, prometendo, não vou fazer mais isso. Isso não é arrependimento. Arrependimento é largar essa prática aqui e praticar essas daqui. Se você não praticar essas daqui, não tem arrependimento. Vocês estão comigo, glória a Deus, estão entendendo essa palavra? O problema é isso. O Senhor, a igreja da pandemia, é aquela que voltou para dentro de casa e disse, Deus, estou abrindo mão dos meus sonhos. Deus, as nossas agendas não fazem sentido sem o Senhor. Estamos orando como Moisés naqueles dias, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, não nos faça sair desse lugar, se o Senhor não for com a gente. Nós voltamos para dentro de casa e começamos a orar, Deus, não nos faça crescer, se a Tua presença não for marcante entre nós. Não nos faça crescer de tamanho, se for para perder a fome e a paixão que temos pelo Senhor. Querido, nós temos orado, nós queremos voltar à paixão, das madrugadas, cara, das vigílias, cara, eu fiquei chocado nesses tempos de pandemia. Não tem como se reunir, vamos fazer uma reunião via Zoom, aplicativo, reunião de oração. No primeiro dia eu falei assim, cara, acho que esse negócio não vai dar certo, mas vamos ver. Cara, que vigília abençoada. Quem participou aqui? Cara, cada um na sua casa, e você ouviu os irmãos clamando, buscando, orando. Cara, isso é maravilhoso. É sinal que a igreja amadureceu, ela cresceu não de tamanho, mas de estatura. Cara, a cultura da Grécia, a cultura de Roma, era uma cultura de conteúdo, para você consumir conteúdo. Vamos abastecer o povo de conteúdo, de informação. Lá vem os filósofos, os estudiosos da Grécia, lá vem tudo, vamos livro, mais livro, mais livro. Vamos nos encher de conteúdo. E aí tem essa cultura de consumismo que vem deles. Esses dias eu coloquei um vídeo no grupo, eu espero que você tenha assistido, do Douglas Gonçalves, dizendo que você não foi chamado para ser um consumista, e consumir é sumir com algo. Você recebe uma palavra hoje e você some com ela, desaparece. Mas você foi chamado para ser um multiplicador, um espelho, bate em você e reflete em alguém. Amém? Você não foi chamado para consumir presença de Deus, você não foi chamado para consumir louvor, você não foi chamado para consumir culto, você foi chamado para ser consumido. Tem total diferença quando a glória vem e nos consome. Amém? É isso que você também quer? Glória a Deus. A cultura de Roma é isso. Lá naqueles dias a cultura de Roma veio e trouxe para o povo pão e circo. Pão fala de informação e circo fala de música. Sem perceber, o cuidado que a gente tem que tomar e ligar o vermelho, o alerta desses dias é a igreja de Cristo, a igreja que está prestes a se encontrar com o Criador. Não pode ser essa daí, dessa cultura de pão e circo, de informação e música. Quem já ouviu falar do grande reset que vem pela frente aí? Quem já ouviu falar
do próximo ataque sobre a humanidade, que não vai ser biológico com outro vírus, mas vai ser cibernético na internet. Quem já ouviu falar? Se não ouviu falar, você precisa se informar. E hoje à tarde, eu liguei o Spotify, é um aplicativo de música, fechei as janelas do quarto, apaguei a luz, como eu sempre gosto de fazer, e coloco um louvor, e fico ali, orando, e fico ali meditando, fico ali imergido. E aí quando eu tenho uma dúvida na palavra, eu vou lá e acesso um dicionário online, para ver a palavra no original. Imagina, sem internet, você entrar no teu quarto, não tem mais morada para tocar, não tem mais Aline Barros para você ouvir, não tem mais YouTube, não tem mais vídeo para você ver. Agora você vai ter que abrir a Bíblia e achar a palavra de Deus. Só que se você não tem a Ele, vai estar em código para você, você não vai entender nada. Mas se você tiver Ele, como um bom professor, Ele vai te ensinar e conectar todas as peças, e vai ser um pão para você, espiritual. Por isso que a nossa cultura não pode ser de pão e circo, como de Roma, tem que ser a cultura do céu, que é de pão e vinho. Tem diferença, cara, tem diferença, porque pão para nós, na cultura do céu, fala da face de Deus, e vinho fala da glória, cara. Fome de pão, sede de vinho, cara, é a igreja da pandemia, é a igreja que se arrependeu das suas obras, e que agora tem fome de novo de Deus. Ela não tem mais fome de chamado, ela não tem fome de destino, ela não tem fome de identidade, ela tem fome da face de Deus. Ela tem sede do vinho, da glória que transforma a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Tem um crente aí para dar glória a Deus? Aleluia. Cara, é isso, bezerro de ouro. Bezerro de ouro não é Baal. Bezerro de ouro, eles não fizeram Baal, eles fizeram bezerro de ouro. Bezerro de ouro é Deus falso, é adorar o que se conhece. O motivo da tua busca em Deus não pode ser dinheiro. O motivo da tua busca em Deus não pode ser honra terrena. O motivo da tua busca em Deus não pode ser louvor. O motivo da tua busca em Deus não pode ser culto, pregação. O motivo da tua busca em Deus tem que ser Ele mesmo. Porque tudo que se conhece é Deus falso. Ele é o único que é digno de ser adorado. O apóstolo João, ele tem a visão. Estou vendo o cordeiro que esteve morto, mas agora ressuscitou. Quem é digno de abrir os selos? Oh, não chora, João. Eis aqui o cordeiro que for morto, que é digno de abrir os selos. E a palavra de Deus que ele é digno, digno. Só ele é digno, só ele senta no trono. Ninguém mais senta no trono. Ninguém mais senta no trono. Mas pastor, o que é que está de errado então com a gente? Queria muito, oro, que essa palavra penetre no teu espírito. Há algo sobre nós. Nós somos gerados para gerar. O trigo que não morre não gera fruto, diz a palavra. Assim como a igreja que não morre não gera vida. Nós somos chamados para a paternidade. Somos filhos de Deus, mas fomos chamados também e gerados nele para gerar, como uma semente que morre e que dá muito fruto. Assim a nossa vida, a nossa morte, a morte do nosso eu, a morte da carne, a morte das nossas vontades, quando nós saímos do trono e dizemos: Deus, eu abro mão, eis-me aqui, está tudo aí, ó, é o Senhor no trono. Quando acontece isso, a nossa morte, cara, gera vida, gera fruto. Mas a grande mentalidade dos dias de hoje sobre jovens, e por isso você vê adolescentes de 30, 35 anos, de 40 anos, que não querem casar, não querem ter filhos, não querem gerar,
Sabe por quê? Porque eu acabei de passar por essa experiência, eu e a minha esposa. Se ela estivesse aqui, um dia ela vai estar, logo logo ela vai estar aqui pregando, quem concorda, amém? Glória, ela vai estar aqui pregando também, e ela vai contar algumas experiências sobre a maternidade. Sabe por que muitos não querem gerar filhos, cara? Porque gerar vai mudar você. Gerar vai deformar você. Ela olha para o espelho hoje, e o corpinho não é mais o mesmo. Porque gerar, dar filho, vai esticar você, vai trazer dor. Semana passada foi a primeira, sexta-feira agora, foi a primeira vez que o Leon teve um probleminha, uma virosezinha lá, tivemos que correr com ele para o hospital, tomar sorinho na veia, tomar medicação, 7 meses, cara, aquilo dói mais em nós. Quem é pai e mãe aqui? Aquilo dói demais na gente, cara. Gerar filho é isso, é sentir a dor de alguém que não é mais sua. Gerar filho, se tornar um pai espiritual, é não ter mais o direito de sentir a própria dor, mas de sentir a dor de alguém que está sendo gerado. Como nós temos pregado desde o ano passado, ninguém pode ferir um homem que está morto. Ai, pastor, a igreja me feriu. É porque você está vivo demais. Se você estivesse morto, ninguém ia conseguir te ferir. Ai, o pastor me feriu. Cara, é porque você está vivo demais. Ai, a pandemia me feriu. Cara, é porque você está vivo demais, cara. Sim, não somos robôs, somos seres humanos, passamos por isso. Mas olha só, as feridas que vêm na gente, o Senhor tem bálsamo e cura para nós. Não andamos como feridas abertas por aí, não. Somos feridos, mas somos curados também. Passaremos por essa experiência de ser ferido e de ser curado. Você entende o que eu estou querendo dizer? Eu sei disso. Gerar filho é perder o controle, é perder a economia. Eu falo, Dani, vamos arrumar a economia. E fui ferver a chupeta na leiteira, estragou a chupeta e a leiteira. Que um se fundiram, um grudou no outro. Falei, a chupeta de aço, não é possível. Fundiu um no outro. Compra uma chupeta. E a chupeta não deu certo. Comprei a outra chupeta. Tem que comprar outra chupeta. Senão essa aqui, olha ali, gospe. Compra outra chupeta. Ai, que é uma fralda. Olha isso. Ai, amor, seu filho está andando descalço. Eu pensei, mas ele não anda. Precisamos comprar um tênis para ele, um chinelinho para ele. Cara, gerar é abrir mão da sua própria economia. Ei, Deus, olha meu salário, eu vou gastar tudo com o que eu quiser. E ele fala, não, mano. Não, quantos filhos você tem para gerar? Dá tudo para mim. Cara. É perder o controle. Sexta-feira nós almoçamos e eu pensei, bom, tinha combinado com o vô, com a avó, no final da tarde a gente vai aí tomar um café com vocês, para vocês matarem a saudade do netinho. Eu vou fazer isso, de lá eu vou para a igreja, eu vou chegar mais cedo, eu vou arrumar o som do violão, e aí o Guilherme vai deixar aquele som ungido para mim, e aí à noite na oração, os anjos vão vir em volta do violão, e vai ser uma Shekinah, cara, vai ser uma bênção essa noite. E depois, quando a gente sair da oração à noite, eu vou com a minha esposa lá na padaria Portugal, que eu estou com uma vontade de comer um x-salada, e eu vou comer um x-salada com a minha esposa, que eu estou lumbrigado aqui, é barato mesmo, eu vou lá, vai dar certo, vai ser uma bênção. Quando foi à tarde, o neném começou a vomitar. Gerar filho é não ter controle mais da sua própria vida. Todos os seus planos não são mais seus, cara. Mas os donos agora é aquele que está sendo gerado. O problema da igreja é que ela não quer gerar, porque ela não quer morrer, ela não quer deformar, ela não quer perder o controle da própria vida. Mas Senhor, nos levanta como uma geração de pais e mães espirituais aqui nessa casa, que abre mão da própria vida para ter a Ti e obedecer a Tua palavra. O pecado desses dias é desobediência à palavra, e a palavra diz, gerem filhos espirituais, vão por todo mundo fazendo discípulos.
Mas não, nós temos um problema com a relação culto-cultuado. Culto faz referência a dar, e cultuado faz referência a receber. Se nós viemos para receber, então o cultuado é nós. Vocês conseguem entender isso? Eu vou lá na igreja receber uma palavra. Eu vou lá na igreja receber uma palavra de fé, de esperança. Sim, no Senhor tem tudo isso. Mas cara, nós viemos para dar culto a Ele. Se é para receber, então eu sou o cultuado. Eu já tenho. Quem tem a Cristo aqui? Quem tem a Cristo fica de pé. Se você já tem a Cristo, você já tem tudo. Então agora você é doador e não mais receptor. Se você já tem a Cristo, você já tem tudo, cara. E se você não tem, a noite é propícia para você rasgar o teu coração e não as suas vestes e dizer: Deus, eu quero parar, eu quero abrir mão de praticar essas obras aqui, ó. Eu quero praticar as tuas, eu quero andar naquilo que o Senhor tem preparado para nós nesses dias. Amém? Amém. Deus, eu quero gerar filhos, gerar vida. Sabe, algumas pessoas, olha que o diabo, olha que a maldade, as trevas, esses dias de pandemia têm feito com as pessoas. Elas têm gerado depressão, gerado ansiedade, pânico, morte, suicídio, divórcio, agressões, rejeições. Mas nós somos chamados para gerar vida, 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 vida. Essa é a verdade sobre mim e sobre você. A igreja da pandemia é aquela que entendeu, no comecinho do ano de 2020, um dos maiores eventos mundiais da igreja, o Descende, um envio de missionários, vamos pregar. Em seguida o Senhor fechou todas as fronteiras, o Senhor fechou todas as igrejas, dizendo: antes de sair por aí pregando, vamos ter um tete a tete, vamos ter uma reunião nós dois aqui. Júlia, vem cantar uma canção aqui. Então a minha oração nesses dias é essa. Nós queremos voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor, falar de arrependimento. Como é que volta? Arrependimento. Então arrependimento você aprendeu. Não é sentimento, remorso, mas é parar de praticar algumas obras e começar a praticar outras. Ou seja, parar de praticar as obras nossas, que nós achamos que temos que fazer, e praticar as obras dele para a nossa vida. Amém? Quantos estão dispostos a abrir mão das suas coisas essa noite?